Vamos, meus irmãos, para o texto da noite. Estamos falando sobre avivamento. Estamos ainda na primeira parte. A primeira parte é a realização de Deus ainda. Nosso segundo sermão, né? O outro em Isaías foi dividido em 2 sermões. Esse nós iremos para um só. O texto conhecido é o Salmo 126. Já sabem decorar, né? Cento e vinte e seis, falando sobre avivamento. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Podemos ficar em pé, reverentemente. 6 versículos, somente. Texto curto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Perfeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus peixes. Amém. Salmo belo, né? Vamos orar. Deus, fala conosco, ajuda-nos a entendermos o texto sagrado, que o teu nome seja honrado nesta noite, teu Espírito nos fortaleça, possamos entender esse texto tão precioso ao longo da história da igreja, tantas vezes lido, pregado, anunciado, que mais uma vez o Senhor fale conosco. Vem ajudar-nos, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Pode citar, vizinho. Eu quero falar com vocês sobre o avivamento. Como eu já disse a vocês, aqui estamos ainda na primeira parte, a realização do Senhor. Depois iremos para a segunda parte, que nós iremos falar sobre a realização nossa. Deus faz a sua realização e em resposta existe uma realização do povo de Deus. Então este é o primeiro salmo de 3 salmos conhecidos, que nós podemos chamar ele de salmos que retorna a uma restauração, ou retorna a cidade amada, a cidade santa, e que há uma restauração. Ele trata desse salmo que nós chamamos salmo do degrau, né? O povo está subindo, cantando e louvando a Deus. Esses 3 salmos que falei para vocês abordam 3 assuntos, né? O retorno do cativeiro, esse aqui, a reconstrução, no Salmo 127, está falando sobre a reconstrução e o repovoamento de Jerusalém. 128. Esses 3 salmos exatamente vai falar do retorno, da reconstrução, do repovoamento de Jerusalém. Então eu concordo aqui com esse povo, não vou me utilizar muito dele, quando ele diz que este salmo está no seu lugar adequado, no lugar certo, e é muito apropriado seguir ele através dos que foram ou vieram antes dele, né? Pois o Salmo 125 nós lemos que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a vida dos justos. Os ímpios não irão prevalecer, nunca. Então aqui está um salmo de alegria, de cântico, onde Deus restaura o seu povo para o louvor e glória do seu nome. Esse é, portanto, um salmo que foi escrito depois do cativeiro babilônico. Ele é digno de prestarmos atenção porque há um intervalo de praticamente 1000 anos, do Salmo 90 até o Salmo 126, aproximadamente. Aquele foi escrito, né, por Moisés, o Salmo 90, em 1500 anos antes de Cristo,
E este salmo aqui foi escrito depois do retorno do exílio da Babilônia, 537 a.C. Jesus. O rei Ciro publicou seu decreto em 537 a.C. e esse fato foi profetizado por Isaías 44, Isaías 45. Os dois capítulos vai falar exatamente. Então, o profeta Isaías, ele pré-anunciou a alegria do povo por ocasião da libertação que Deus realizou na vida de todos eles. Testemunhou esse acontecimento entre as outras nações que estavam ali, vizinhos de Jerusalém. Esse salmo fala de restauração, repito, e descreve 3 períodos da história do povo de Israel: passado, presente, é o que está aqui neste salmo. Os verbos no passado, presente e futuro servem como guia para que possamos entender o que o salmista realmente quer dizer. Primeiro ponto é passado, do verso 1 ao verso 3. O presente é somente o verso 4, certo? E há um desafio aqui presente para enfrentar o retorno desse cativeiro. Há desânimo aqui, há embargos fortes e eles estavam passando pela Pérsia, e o futuro é de uma restauração completa. O comentarista bíblico Derek Kiner, ele sugere o seguinte esboço, né? Ele vai falar sobre o milagre do passado, ele vai falar sobre o lugar que está seco no presente, mas ele vai falar de um trabalho árduo do povo de Deus, que deve dar continuidade à restauração que havia sido realizada pelo próprio Senhor. Então há um milagre aqui no passado. No verso 1 ao verso 3 nos diz isso, veja. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres, estamos contentes. Nos 3 primeiros versículos, todos os verbos estão no passado. Prestando bem atenção. O salmista está olhando para trás. Ele está olhando para os feitos e as realizações do Senhor e a restauração que o Senhor realizou quando levou o povo da Babilônia. Trata-se aqui de uma retrospectiva. Alguém destaca aqui 3 pontos, né? O conceito de restauração, o autor da restauração, que é o próprio Deus, e o objeto da restauração. Outro ponto, 3 não, 5. O resultado da restauração, o testemunho da restauração. Eu quero destacar cada um desses. Então, primeiro, a intervenção de Deus, a intervenção do Senhor, a mão dele é maior do que a nossa expectativa. Quando ele age, ele faz muito mais do que estamos esperando. Está aí no verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, veja o que o texto diz: ficamos como quem sonha. O povo de Judá tinha perdido a liberdade, tinha perdido a pátria, tinha perdido o tempo, o culto, as festas. Nabucodonosor cercou a cidade de modo que ninguém podia entrar nem podia sair. Dentro dos muros existia fome, desespero e muita morte. Os que sobreviveram foram massacrados e outros foram levados cativos para a Babilônia. A invasão de Jerusalém, aqui nesse texto, pelos soldados da Babilônia, como cativos que foram levados, foi entregue a uma crise muito grande. Às margens do rio da Babilônia, o Salmo 137, 1 diz isso. Veja o que diz o Salmo 137, 1, é exatamente nesse contexto. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Que coisa, que dor, coração do povo. Eles foram arrancados do lar, levados cativos, presos, sem nenhum tipo de esperança. A alegria tinha ido, que havia era somente apatia, desânimo, e um desânimo assim coletivo. Nós nos assentávamos, diz o texto,
A apatia e o desânimo estava sobre eles. E havia também grande crise de choro, melancolia, tristeza profunda, depressão. Ele diz o texto que chorávamos, Salmo 135. Havia gemido do povo, uma grande crise. Eles estão aqui amargurados com o presente, mas estavam com o olho no passado, olhando para trás e vendo a ação que Deus havia realizado, mas estavam ainda estagnados. O cativeiro tinha prazo eterno. O Senhor disse, seria somente 70 anos. Isso está em Jeremias 25, não é? Jeremias 29, o Senhor disse, olha, vocês serão levados cativos, vocês serão aprisionados, mas isso só será 70 anos. Somente 70 anos. No tempo determinado, Deus iria agir e iria desmontar Nabucodonosor. Ele foi que abriu a mente e o coração de Ciro, que era o rei da Pérsia, e o rei da Pérsia abriu as portas do cativeiro para que eles pudessem ficar lá. A libertação não é obra humana, mas é uma obra exclusivamente de Deus. O avivamento e a restauração sobre o povo de Deus, quando chega, é a mão do Senhor. Não é a nossa. Nós já falamos isso. Primeiro sermão. Outro ponto. A mão e a ação do Senhor produz uma alegria exultante, indizível. Porque o verso 2 diz, então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de júbilo. Na Babilônia, os judeus tinham perdido a alegria de cantar, não tinha violão, né? Não tinha teclado, haviam pendurado tudo isso, não cantavam mais, não existia mais alegria, não existia mais cântico. Havia somente lamento. Então Deus levanta Ciro para exatamente libertar este povo e trazer esperança ao povo. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2, Isaías 44 e até o 45. Então, os judeus sonhavam com o regresso, voltar, estavam sendo estimulados pelas antigas profecias que estava exatamente falando desse acontecimento. Ezequiel 36 fala sobre isso e 37. Os ossos secos foram restaurados pelo Senhor. Era exatamente isso. Então o efeito foi que a tristeza e as sombras do exílio foram substituídas por cântico. Agora começaram a cantar. Tiveram alegria e começaram a exultar o Senhor. Outro ponto é que a ação do Senhor produz um impacto em outras nações por meio do testemunho do povo de Deus. Parte B do verso 2 diz, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Além do efeito sobre o povo de Deus, o regresso do povo também teve efeito sobre as nações que estavam ali em torno de Jerusalém. Isaías havia falado do povo de Deus como suas testemunhas. Mais uma vez, Isaías 43 e Isaías 44. Agora se proclamava, as nações estavam vendo a ação do Senhor sobre o seu povo, a volta do povo de Deus e sua restauração. O Senhor tem tratado eles diziam, o Senhor tem tratado esse povo de maneira magnífica, poderosa, salvífica. É exatamente este ponto que nós precisamos que as nações vejam nesta igreja local. E os vizinhos olhem para nós, apesar que os nossos vizinhos à noite se escondem. Não existe, mas nós temos lar, temos casa, temos amigos, temos o nosso trabalho. É nesse lugar que as pessoas precisam olhar para nós e dizer, meu Deus, como Deus tem agido na vida desse homem, dessa mulher. Da manifestação do Senhor, de salvação de Deus. Aqui, olhando para o êxodo do Egito e olhando para o exílio da Babilônia, é uma preparação para uma restauração que viria e veio por meio de nosso Senhor Jesus. E a descida do Espírito Santo. Outro ponto. A ação do Senhor produz reconhecimento sincero. Veja o que diz. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós.
Isso estamos alegres. Veja que reconhecimento. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas foram feitas. Grandes coisas foram realizadas. O Senhor ajudou o seu povo. O Senhor visitou o seu povo. E o Senhor pode nos visitar hoje. O nosso Deus pode trazer uma grande restauração. Agora isso for passar. E o presente? Estavam ainda num lugar seco. O verso 4 diz isso. Restaura, é uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Este verso representa um período, se nós prestarmos atenção, temos o estudo, este versículo ele representa o período seguinte à restauração parcial de 536 a.C. até a conclusão do novo tempo, 516 a.C. O período mais longo antes das reformas trazidas por Neemias e Esdras, no século 444 e 448 e 44, melhor. As dificuldades que o povo viveu no retorno foram muitas. Quais eram as dificuldades? Os samaritanos e outros povos estavam ali ao redor de Jerusalém atormentando a vida do povo de Deus, criando todo tipo de obstáculo para a reconstrução de Jerusalém. Havia calúnia, armadilhas, pessoas fazendo fofoca, fuxico. Era o que existia ali. O profeta Ageu profetiza exatamente nesse período. Ele exortou as pessoas que, em virtude da oposição dos inimigos, passaram a cuidar de suas próprias casas e esqueceram da casa do Senhor. É onde Ageu entra, porque haviam abandonado a casa do Senhor. Olha, as pessoas estão aí desanimando vocês, parafraseando o profeta Ageu. Estão desanimando vocês, vocês estão aí enriquecendo, porque retornaram, estão ajeitando as casas de vocês, mas a casa do Senhor está abandonada. As coisas do Senhor vocês estão deixando para depois. Mas nesse cenário tão perturbador, destaca o prodígio que Deus havia realizado e ele instigou o desejo de que ele continuasse sendo favorável a eles. E o Senhor continuou sendo favorável a ele. Esse era o ânimo. Então esse versículo é uma oração por avivamento. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E nessa restauração eu quero destacar alguns pontos. O primeiro, esse passado que nós olhamos para grandes avivamentos que foram realizados na história da igreja, e quando esse povo olha para a restauração que Deus fez, exatamente descrito do verso 1 ao verso 4, não garante algo no presente. É importante pensarmos nisso. Porque eles estão dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor. Mas o Senhor não já havia restaurado há algum tempo? Havia. E o presente? Havia sequidão. Desespero. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles estão alegres pelas vitórias que foram realizadas antes. E nós devemos ficar alegres. Mas estavam olhando para o passado e não olham para o presente. A vida está um deserto. As vitórias que Deus tem nos dado outrora não são suficientes para hoje. Não são e não podem ser. Temos que andar com Deus, cheios do Espírito Santo, evangelizar, investir em nossas famílias, na igreja e pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus. Não podemos apenas celebrar o que Deus fez no passado. Antigas bênçãos não são suficientes para a vida hoje, repito. Sansão era um jovem cheio do Espírito Santo, mas cedeu ao pecado e terminou a vida preso e cego. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou, adulterou, mentiu e assassinou. Somente. Então, os lugares, esses grandes avivamentos que foram anterior ao que vem acontecer sobre nós, não vai nos restaurar somente olhar para trás. O Senhor precisa trazer algo novo, renovo para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós somos aqui uma igreja histórica de 127 anos.
mas nós não devemos o ver passar. Não basta a igreja ser chamada casa de oração, nós precisamos realmente ser uma casa de oração. Outro ponto, sequidão hoje não é motivo de desânimo para nós, mas de clamar, suplicar a Deus, porque o texto diz, restaura. Essa palavra aí, restaura, é um clamor. É tempo da igreja clamar como Isaías, como vimos. Ah, se os céus fendessem, o Senhor descesse sobre ele. Tempo da igreja fazer como Elias, subir à presença de Deus, meter a cabeça entre os pés ou as pernas, melhor dizendo, e orar e suplicar por restauração. Os avivamentos nasceram, meus irmãos, em momentos de crise, de dor, de angústia, de contrariedades. No Pentecostes, nós podemos ver que os discípulos outrora estavam trancados com medo dos judeus. Quando o Espírito Santo desce, eles vão pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Conto a vocês dois fatos. O primeiro, 31 de dezembro de 1739. Poderoso avivamento foi derramado na Inglaterra, porque os jovens, e exatamente nesse dia, 31 de dezembro, jovens estudantes de Oxford, conhecido como Clube Santo, estavam clamando ao Senhor por uma restauração. Em 1404, o jovem Evan Cobb clamou por um reavivamento no país de Gales e Deus derramou graça, copiosamente. E Deus é poderoso mesmo. Outro ponto. A restauração é uma obra soberana do Senhor. Nós sabemos disso, eu sei que vocês sabem. Mas não custa nada ler o texto que diz: restaura, Senhor. É uma obra dele. Restaura, Senhor. Nós não restauramos a igreja através de decretos, de leis. Não podemos produzir avivamento. Ela vem do céu, vem da parte do Senhor. O avivamento não é agendado, nós sabemos disso, não é controlado pela igreja. Então, quando os estudiosos falam de fogo do avivamento, ele não é praticado pelo homem. O vento sopra onde quer. Avivamento é obra exclusiva de Deus, é fruto da sua soberana vontade. Outro ponto. Restauração é fruto de uma oração fervorosa. Porque essa frase, restaura, Senhor, é uma oração fervorosa. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. É fruto de uma oração. Hoje temos fome de muitas coisas, mas de muitas coisas. Mas não de conhecer mais o Senhor. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. Buscar conversar com Ele. Na presença que o Espírito seja derramado sobre nós. Charles Spurgeon dizia que o segredo do seu ministério era uma igreja que orava. A reunião de oração da igreja às segundas-feiras à noite, ele dizia que era o motor da igreja. Um dos principais fatores do expressivo crescimento da igreja era essa reunião de oração. Alguém já disse o seguinte, e enfatiza que a igreja evangélica precisa urgentemente de um avivamento e uma reforma espiritual. Aí diz o seguinte: menos o homem e mais Deus. Menos pecado e mais santidade. Menos show, mais adoração. Menos prosperidade, mais sacrifício. Menos debates e mais ação. Menos discurso e mais Bíblia. Menos estratégias e mais oração. Menos soberba e mais humildade. Nós gostamos muito de estratégias, de fabricar. Muitas vezes a igreja ela é feita e realizada para ser como uma empresa. Isso funciona, isso organiza. Nós precisamos de mais. Precisamos de Deus. De uma visitação. A restauração é um milagre do Senhor. Porque o milagre está dito aí.
como as torrentes no Negueb. Poucos lugares são mais áridos do que o Negueb. Se pode ser um efeito, esse torrente do Negueb é um efeito de uma chuvarada, que transforma o deserto em um lugar de flores, da noite para o dia. Esse fenômeno bem conhecido das enchentes súbitas no Negueb servem de referência para o autor pedir um milagre de restauração. Vale destacar que o Negueb é o maior deserto da Judéia. O deserto fica 11 meses seco. Somente um mês chove. As águas correm das montanhas e os leitos secos tornam-se correntes fluentes, porque a água desce das montanhas. Desce dos montes e rasga a areia, rasga o deserto, levando vida onde há morte. Deus pode fazer com que o rio do Espírito Santo brote em nosso coração, poderosamente. Mais uma vez me utilizo de Charles Spurgeon, que disse o seguinte: da mesma maneira como o Senhor envia inundações para os leitos secos de cursos da água no Negueb, depois de longos períodos de seca, também ele pode encher nosso espírito cansado e esgotado com dilúvios santos de prazer. Ele pode fazer isso. E eu digo, precisamos trabalhar arduamente, plantar a semente. A palavra, versos 5 e 6, terminando, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazido dos seus peixes. O salmista fala do tempo do exílio como a semeadura e da restauração como a ceifa. Exatamente isso. Ele faz um retrospecto com lágrimas nos olhos. Depois será substituída por alegria. E é isso que nós devemos buscar. Alguém disse que os 2 últimos versículos desse salmo apontam para 2 verdades básicas: o semeador angustiado e o ceifeiro alegre. É o que está descrito aí. O semeador angustiado está aí, os que com lágrimas semeiam e saem andando e chorando enquanto semeia. Nós vemos aqui uma atividade do semeador, andando, ele está andando, fazendo. Porque a semeadura ela é dinâmica e ele exige sair e andar. Vemos aqui também a humildade do semeador, ele está chorando, suplicando. Nesse solo árduo, o tempo está seco, ele não administra as circunstâncias, ele não tem poder para fazer a semente germinar, e ele sabe, se a chuva não chegar, ele não vai colher. Ele sabe disso, mas ele está fazendo. Deus vai fazer. O ceifeiro recebe com alegria. Com júbilo ceifarão, voltará com júbilo trazendo os feixes. A colheita, ela é assegurada, meus irmãos. Não tem como olhar para esse texto e não lembrar da parábola do semeador. O que é que aprendemos aqui? A aplicação que eu irei dar hoje é sobre a história de George Whitefield. Mesmo olhando para o passado, isso vai trazer esperança para nós, porque o mesmo Deus que agiu na vida do salmista, que agiu na vida do povo que estava no exílio, que agiu na vida de grandes avivalistas, pode agir na nossa vida. E enquanto George Whitefield estivera na América, John e Charles Wesley mantiveram vivas as chamas das sagradas escrituras. O encontro desses 3 homens, a chegada de George Whitefield, pode ser chamado de um lançamento oficial de um poderoso movimento e avivamento da parte do Senhor na Inglaterra. O ciúme por parte de outros pastores fez com que as portas das igrejas estivessem fechadas para eles. Eles não poderiam pregar. George Whitefield estava em Bristol. Ele foi então a uma região notória da cidade chamada Kingsworth. E ele pregava ao ar livre. Foi isso que ele fez. Uma vez que as portas foram fechadas, ele disse: eu já sei, eu vou pregar ao ar livre. Esse lugar é um distrito de 16 mil metros quadrados, onde moravam uns
mineradores de carvão. Os mineiros não se misturavam às outras classes de trabalhadores. As pessoas estremeciam diante de suas choubanas, certo? E chamavam os mineradores de completos pagãos que viviam em selvageria. Alguns sugeriram a Whitefield: por que ia à América pregar aos índios? Vá a Kingsgrove pregar aos carvoeiros? Ele fez isso. Ele pregou a sua mensagem a dezenas de pessoas que ficaram chocadas com a sua palavra. Jamais tinham visto um clérigo vestido com uma roupa clerical falando fora da igreja. Eles nunca viram. Ele sentiu-se tão seguro da presença e da bênção do Senhor. Fez 10, subiu aqui para 20.000 pessoas ouvindo ele. As multidões logo aumentaram para 20.000. Às vezes, quase toda a congregação chorava convicta. Conforme descreve um escritor, lágrimas abundantes marcaram os riscos brancos e as faces enegrecidas por causa do carvão. Durante 6 semanas, Whitefield pregou. Milhares foram tocados pelo Espírito Santo. Ele pregou em terreiros, em lugares das fábricas de vidro. E 20.000 ouviram essa palavra. A voz dele dava para ouvir cerca de 1 quilômetro. Estava em um ponto alto, mas eu acredito que também a mão poderosa de Deus estava por trás. Deus pode fazer isso. Isso está no passado. Mas esse Deus é o nosso, que Ele visite nossa, Ele mude a nossa história. Esse abatimento saia de nós. E que o vigor do Espírito nos fortaleça em nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, ficar em pé. Nosso Deus e Senhor, tão compassivo que o Senhor é, tão bondoso que o Senhor é. Ensina a todos nós a semear nos meio às dificuldades, mas que o Senhor nos conceda colheita abundante, pelo poder do Espírito Santo. Pedimos uma visitação do Senhor. Visita, Senhor, o teu povo. Tira o nosso orgulho, nossa soberba, nosso desejo de querer somente ser visto. Deus, em nome de Jesus, tira isso de nós, perdoa nossos pecados, fortalece tua igreja, levanta nossas mãos, abra os nossos olhos e que o nome do Senhor seja glorificado. Se oramos em nome de Jesus. Amém.